E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos responder a esta pergunta aí, ó. E a lógica da programação, que é o tema da nossa playlist, da nossa disciplina. O que seria a lógica de programação? Explicamos o que é lógica, mostramos alguns exemplos de lógica no nosso dia a dia e agora nós vamos ver como é a aplicação da lógica dentro da computação. Vamos lá? Bem, e a lógica de programação? Significa o uso correto das leis dos pensamentos, ordem da razão, processos de raciocínio e simbologias formais. Então, a lógica de programação, ela está aplicada à programação de computadores, a você saber ter leis, formas de pensar, colocar seus pensamentos em ordem, as ideias em ordem, processos de raciocínios e simbolização formais. Ou seja, nós vamos ver que tem padrões para você fazer a sua lógica. É bem interessante na hora de resolver o problema. E o objetivo é resolver com qualidade os problemas que se deseja programar. Eu tenho visto, por vezes, alguns programadores que fazem o código, mas o código não fica com uma estrutura legal, não fica com uma qualidade boa a ponto de que terceiros, de que outras pessoas possam entender. Inclusive, quanto mais desorganizado o código for, mais dificulta a sua própria leitura. Se você quiser resolver um problema futuramente dentro do código, você vai ter dificuldade. Então, o objetivo da lógica de programação é você fazer as coisas com ordem, colocar o código com qualidade, com comentários, colocar o código bem estruturado para você não ter dificuldade de entender ou outras pessoas entendam. Então, resolver com qualidade os problemas que se deseja programar. É preciso de racionalidade. Então, na lógica de programação não tem subjetividade, você precisa ser racional. Técnicas que cooperem para a produção de soluções logicamente válidas e coerentes. Então, você tem que ter soluções que sejam coerentes com o problema que você esteja resolvendo, que tenha conexão, que faça sentido o que você está desenvolvendo. E o raciocínio do computador? Será que o computador ele raciocina? Então, o raciocínio é algo abstrato e intangível. Como expressar o raciocínio do computador? Percebam, o ser humano ele expressa o seu raciocínio através das palavras faladas, através da palavra escrita, e a palavra escrita, ela segue uma lei, que é a lei da língua portuguesa, é a gramática da língua portuguesa. Nos Estados Unidos, em outros países, cada um tem a sua gramática, tem a sua lei de escrever. O computador, que é uma máquina, um microcontrolador, um microprocessador, enfim, um software, ele tem a lógica de programação pode ser representada em qualquer em linguagem. Então, quando você faz a lógica, ela pode ser representada em qualquer linguagem. Sendo que na linguagem de programação, quando você está escrevendo, você tem detalhes computacionais, que na lógica nós não estamos muito preocupados com os detalhes computacionais. Então, se você estiver programando, por exemplo, um PIC, um microcontrolador da Atmel, que está presente na Arduino, você tem detalhes computacionais que dependem de cada hardware, de cada software que você está utilizando. Então, a linguagem de programação vai depender do problema do hardware, da aplicação em si. Então, tem o seguinte probleminha aí, ó. Cada linguagem de programação está associada a uma série de detalhes computacionais. Então, se você utilizar C, você vai se preocupar com algumas características. Se você utilizar Assembly, você vai se preocupar com registradores, com alguns detalhes computacionais que não é o foco na lógica de programação. Então, Java, Python, enfim, cada um, esses detalhes pouco tem a ver com o raciocínio original. Então, quando você está utilizando, fazendo a lógica de programação do seu projeto, o foco
é na resolução do problema, é como você vai resolver o problema. Então, se você vai utilizar Raspberry, se você está programando para Freescale, a K64F, a KL25Z, ou a placa Arduino, ou está fazendo um código para um site, ou utilizando um código STP para e-mails, você vai focar na lógica de programação. Na verdade, cada ponto desse tem alguns detalhes computacionais de código, e aí nós podemos dizer que é uma torre de Babel de linguagens de programação. Então, a ideia, quando você está focando na lógica, na resolução do seu problema, é você esquecer um pouco do código e você saber exatamente como vai resolver o problema. Então, algoritmo é a solução. Foco na lógica de programação. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta. Se você quer acompanhar, eu vou estar postando vários vídeos de lógica de programação. Tem vídeos de Arduino que eu abordo lógica de programação também, algoritmo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Valeu, amigo. Abraços.